Seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT. E olha, já estamos na 43ª aula do curso. Vamos começar? Na última aula, eu havia comentado que nós iríamos resolver bastante exercícios aqui referentes a transformações gasosas. E é exatamente isso que nós vamos fazer, tá certo? Então prepare aí o seu caderno, pois teremos exercícios extras. Então, sem mais delongas, vamos começar? Então vamos lá, vamos para a nossa resolução dos exercícios. Pegue aí o nosso material na página 38, exercício de número 25. Espero que você tenha lido o enunciado com bastante atenção. Então vamos lá. Ele falou em transformação adiabática, não é verdade? Vamos pegar aquele gráfico que nós estávamos estudando? Então tá aí. Bom, repare o seguinte. Aqui nós temos o gás no estado 1, pois ele está exercendo uma pressão P1, ocupando um volume V1 a uma temperatura T1. Tá certo? E ele vai, olha só, sofrer aqui uma compressão adiabática. Quando isso acontece, ele aumenta de pressão, então ele vai para uma pressão P2, vai ocupar um volume menor V2 e vai para uma temperatura maior T2, tá certo? Então vamos lá, olha só, se a transformação é adiabática, o calor trocado é zero, ok? E como foi uma compressão, o gás ele recebeu o trabalho, então o trabalho negativo. Repare que eu já tenho esse menos aqui na frente da própria fórmula, da expressão aí da primeira lei da termodinâmica, ok? De tal sorte que, se o gás é monoatômico, olha só, 3 meios de nr ΔT vai ser o trabalho, tá certo? Como ele recebeu o trabalho, aí você tem aquela questão menos vezes menos, vai dar um positivo aqui, então ocorre aqui um ΔT positivo, ok? O que me dá como alternativa correta a letra E. Tá certo? Questão bem tranquila essa. E vamos aproveitar e já vamos resolver a questão de número 26. Espero que você tenha feito a leitura bem atenciosa aí do enunciado. Então vamos lá. Bom, então pensando aí na equação da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Utilizando os dados que ele forneceu aí no enunciado e preste atenção aí na questão do trabalho, tá certo? Vamos encontrar então que a variação de energia interna vale 900 joules, o que confere aí como alternativa correta a letra A, ok? Prepare o seu caderno, olha só, nosso primeiro exercício extra. Exal Minas Gerais. 0,32 mols de um gás diatômico ideal é submetido ao ciclo termodinâmico mostrado no gráfico, sendo T3 300,84 Kelvin. Letra A, calcular T1, T2 e P3. Letra B, calcular o trabalho líquido envolvido no ciclo. Letra C, calcular a quantidade de calor envolvido no processo de 3 para 1. Dados: a constante universal dos gases ideais, 8,31 joules por mol Kelvin, e o calor molar a volume constante, 20,775 joules por mol Kelvin. Está aí o gráfico que ele colocou no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Então vamos lá, vamos pegar aí o gráfico novamente e olha só, para responder a letra A, vamos observar aí que nós temos alguns dados. Por exemplo, no estado 1 nós temos a pressão valendo 8 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado e o volume valendo 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá certo? Já no estado 2, olha, repare que aqui é uma transformação isobárica, mesma pressão, não é isso? Então a pressão é a mesma e o volume agora está valendo 8 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Então a letra A, eu quero aí a temperatura, ou melhor dizendo, P3, não é isso? Então, vamos usar a equação de Clapeyron, tá certo? Eu tenho o volume 3, eu tenho a temperatura T3, foi dado no enunciado, eu tenho a constante R e tenho o número de mols, só substituir.
Vamos encontrar então a pressão P3 valendo aí aproximadamente 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado. Ok? Bom, continuando. Agora, olha, transformação de 2 para 3. É uma transformação isocórica, volume constante, não é isso? 8 vezes 10 a menos 3, o volume se mantém. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Pressão no estado 2 sobre a temperatura no estado 2 é igual a pressão no estado 3 sobre a temperatura no estado 3. Olha, eu já encontrei o P3, tá? Só substituir aqui. P2, olha lá no gráfico, tá certo? Eu tenho 8 vezes 10 elevado à quinta. Só substituir, você vai encontrar a temperatura T2, valendo aí 2.406,7 Kelvin, ok? E agora a temperatura T1. Olha, vamos usar a equação de Clapeyron novamente. Olha, eu tenho a pressão no estado 1, eu tenho o volume ocupado pelo gás no estado 1, eu tenho o número de mols, constante universal, e achar a temperatura T1. Ficou fácil agora, você vai encontrar aí 601,68 Kelvin, ok? Então, respondida aí a letra A. Só observar o que está acontecendo aí no gráfico. Você tem os dados, ficou fácil. Agora, letra B, ele quer o trabalho líquido, não é isso? Vamos pegar agora o gráfico, vou destacar aqui algumas áreas. Para calcular o trabalho líquido, eu vou calcular essa área aqui em vermelho, olha, desse triângulo. Eu poderia pensar também em calcular a área total de todo o retângulo e substituir aqui, olha, a área desse trapézio em azul, tá certo? Seria uma alternativa, mas eu já tenho aqui, olha, os dados para calcular essa área aqui, em vermelho, né? A área 1. Então, vamos lá. Olha só o trabalho líquido, então, substituindo os dados que nós temos, olha, é um triângulo, não é isso? Base vezes altura dividido por 2, tá certo? Você tem aqui P3 valendo aproximadamente 10 à quinta. E aqui eu tenho 8 vezes 10 à quinta. Então, aqui para a base eu vou ter 7 vezes 10 à quinta. Tá certo? E para essa altura, tudo bem, o triângulo está deitado, tá? Não se espante que eu estou chamando isso aqui de altura, mas é porque o triângulo está deitado, tá certo? Ou também poderia pegar isso aqui como base vezes altura, dividido por 2, no mesmo. E aqui valendo quanto? Aqui eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 3, ou seja, 6 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou achar o trabalho valendo aí 2.100 joules. Positivo ou negativo? Qual é o sentido aqui do ciclo? Sentido horário? Então, o trabalho ele é positivo, ok? Então, tranquilo aí, olha, item A e item B, tranquilo, não tem dificuldade. Então, vamos lá, vamos resolver agora a letra C. Eu vou pegar novamente o gráfico e eu vou colocar em destaque a transformação que ele solicita aí, de 3 para 1, tá certo? Então, vamos lá, olha só. Já sabemos que a variação da energia interna, então, vai ser igual ao calor trocado menos o trabalho realizado pelo gás. E aí o trabalho de 3 para 1 vai ser dado exatamente pela área 2, em destaque aí em azul, tá certo? Vamos calcular o trabalho. Por que negativo? Bom, porque se trata aqui de uma compressão, ou seja, o gás ele está recebendo o trabalho, por isso que é negativo, tá certo? Então, vou encontrar aqui menos 2.700 joules, tá certo? Um trapézio, né? Calcular o trapézio não é difícil, olha. Você pega aqui a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá certo? E foi isso que nós fizemos. Base maior, 8 vezes 10 elevado à quinta. Base menor, 10 elevado à quinta. A altura, 6 vezes 10 a menos 3. Então, achamos aí 2.700 joules. Lembrando, novamente, negativo, porque o gás recebe trabalho, ou seja, compressão. Ok? Agora, ele quer a quantidade de calor, preciso achar a variação da energia interna. Bom, eu poderia muito bem aplicar essa relação aqui, olha. ΔU igual ao número de mols vezes o calor molar, não é isso? A volume constante vezes variação de temperatura, ok? Você deve achar estranho, porque aqui, olha, calor molar, volume constante. E onde que o volume é constante aqui? Daqui a pouquinho eu entro aqui em mais detalhes com relação a essa expressão. Mas ele falou de um gás diatômico. Está lembrado lá no enunciado? Então, olha, eu posso pensar nessa expressão aqui para a variação da energia interna. 5 meios de NR ΔT. Estão lembrados que eu comentei aqui? Olha,
do gás diatômico, 5/2? Pois bem, se eu utilizar essa expressão, eu vou achar aqui, para a variação da energia interna, uma vez que eu tenho a temperatura 3 e a temperatura 1, final aqui, olha, menos inicial, por isso que eu tenho aqui 601,68 menos 300,84, eu vou achar para a variação da energia interna quase 2.000 joules, né? 1999,98 joules, tá certo? Se eu pegar agora a variação da energia e o trabalho que eu encontrei, substituir aqui, isolar a quantidade de calor, vou encontrar em torno de menos 700 joules, tá certo? Bom, repare o seguinte, eu tenho essa expressão aqui, não é isso? O ΔU, na verdade, ele depende simplesmente dos estados, né? Inicial e final, tá certo? Tem a variação dos estados, porque o U é uma questão do estado, tá? Diretamente proporcional à temperatura daquele estado, o U. Então, o ΔU remete à variação da temperatura. É verdade, está até aqui, ok? Bom, mas quando se trata aqui de variação de coisas aqui que estão bem estabelecidas no estado, muitas vezes você não precisa seguir exatamente o caminho aqui, olha, estabelecido, tá certo? Então, eu poderia aplicar essa primeira relação, por exemplo, se eu tivesse seguido uma transformação isocórica e depois uma transformação isotérmica. Eu poderia muito bem ter aplicado isso. Então, por exemplo, eu poderia ter seguido aqui uma transformação isocórica, depois uma transformação isotérmica para o estado 1. Aí eu poderia aplicar isso. Por isso que eu não precisaria seguir à risca esse caminho aqui em linha reta, tá certo? Então, coloque essa observação aí, olha. Coloque aí no seu caderno, na resolução. Então, eu poderia utilizar essa expressão aqui desde que eu tivesse utilizado uma transformação isocórica, seguida de uma transformação isotérmica, tá certo? Do estado 3 para 1. Eu poderia forçar a barra aqui e colocar uma transformação desse tipo, tá certo? E aí eu poderia aplicar essa expressão. Repito, porque esse ΔU aqui, olha, está pegando a variação entre coisas bem estabelecidas, que são as coisas colocadas aqui nos estados 1 e 3. Tá? Então, é como se não dependesse exatamente desse caminho. Tá certo? Mas eu já me vali dessa expressão aqui, olha, do gás diatômico. E isso aí é uma mão na roda. Mais um exercício extra. Vamos lá, olha aí, Ita. Certa quantidade de oxigênio, considerado aqui como gás ideal, ocupa um volume inicial VI, a uma temperatura inicial TI e pressão PI. A seguir, toda essa quantidade é comprimida por meio de um processo adiabático e quase estático, tendo reduzido seu volume para um volume final que é igual a metade do volume inicial. Determina o trabalho realizado sobre esse gás. E ele forneceu aí o expoente de Poisson para o oxigênio, 1,40. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução aí dessa questão. Então vamos lá. Como a transformação é adiabática, o calor trocado é igual a zero. Portanto, a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho realizado. Tá certo? Bom, aí eu peguei aquela expressão do gás diatômico. Estão lembrados? Olha, 5/2 de NR ΔT para o ΔU. Ok? E ainda temos o seguinte, olha. Com relação aí à transformação adiabática, vale a relação P inicial vezes o V inicial elevado a gama, igual P final vezes o V final elevado a gama. Estão lembrados? Quando eu comentei da transformação adiabática, essa expressão aqui, olha, como ele forneceu essa relação aqui entre os volumes, eu vou encontrar uma relação também entre as pressões. Tá aí, olha. Tá aqui, não é? O expoente de Poisson, 1,40. Vou deixar 1,4, tá? Bom, vamos lá. Tratando aqui de uma transformação geral, tá certo? Transformação geral, porque tudo bem que a transformação é adiabática, mas eu vou ter variação no volume, na pressão e na temperatura, tá certo? Tudo aqui vai variar, ok? Bom, eu encontro também uma relação entre as temperaturas. Não tem aqui a relação das pressões? Substitui aqui, olha, também do volume. Pronto, você vai encontrar essa expressão aqui para a relação entre as temperaturas, ok? Bom, agora, olha, utilizando aqui no ΔU, já que o ΔU vai ser menos o trabalho realizado, tá aí, olha, essa é a expressão que eu vou ter para o trabalho
realizado, tá certo? Agora, utilizando aqui a equação de estado, olha, P1 vezes V1 igual a nRT1, então eu vou encontrar a expressão aí, como é ITA, né? ITA é uma coisa bem legal, porque ele não deu aqui exatamente em termos da temperatura, ele quer em termos da pressão e também do volume, tá certo? Embora tenha aqui a temperatura inicial, TI, ele vai querer em termos da pressão e do volume. Então tá aí. Embora essa expressão aqui já seja válida também como resposta, tá certo? Então tá aí uma questão bem interessante cobrada aí pelo concurso do ITA. Mais um exercício extra. Eu acho que esse é o último, eu não tenho certeza, hein? Olha só, a figura mostra um sistema livre de qualquer força externa com um êmbolo que pode ser deslocado sem atrito em seu interior. Fixando o êmbolo e preenchendo o recipiente de volume V com o gás ideal à pressão P e, em seguida, liberando o êmbolo, o gás expande-se adiabaticamente. Considerando-se as respectivas massas mc do cilindro e me do êmbolo muito maiores que a massa g do gás, e sendo γ o expoente de Poisson, a variação da energia interna ΔU do gás quando a velocidade do cilindro for Vc é dada aproximadamente por... Então, tá aí as alternativas que foram dadas no enunciado e a figura também que foi colocada no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse exercício aí no seu caderno e tente fazer. Então vamos lá, espero que você tenha anotado aí o enunciado no seu caderno e tentado fazer, por que não? Então vamos verificar aí a solução dessa questão. Eu vou partir aqui primeiro do princípio da conservação da quantidade de movimento, ou conservação do momento linear, tá certo? Você já imaginou que uma vez que você solta o êmbolo, você vai ter aí o cilindro indo para um lado, o êmbolo para o outro, então vamos tratar aqui da conservação do momento linear, tá certo? Bom, repare o seguinte, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. E isso aqui é uma questão vetorial. Estão lembrados quando a gente tratou muito sobre esse assunto aqui lá no primeiro volume? Tá certo? Então vamos lá, tratar essa questão vetorial. Acontece que tudo vai ocorrer na mesma direção, tá certo? Então vou tratar simplesmente aqui, olha, dos módulos, tá? Dos valores numéricos, ok? Lembrando que a quantidade de movimento inicial aqui do sistema é zero. Tá? E eu vou encontrar aqui uma relação entre as velocidades. Mas aqui eu peguei uma relação entre os módulos, tá certo? Eu sei muito bem que a velocidade do cilindro vai ser aqui oposta à velocidade do êmbolo, ok? Em termos de sinal, então um vai para a esquerda, outro para a direita. É isso, tá? Mas eu vou deixar o módulo, tá? O que me importa aqui é o módulo, ok? Bom, eu vou pegar agora a questão de se tratar aí de uma transformação adiabática, em que o calor trocado é zero. Tá certo? Nulo. E você vai lembrar que pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Tá certo? Bom, o trabalho realizado, por sua vez, pelo gás, vai ser igual à variação da energia cinética do meu sistema. Olha que legal. Não é? O gás, então, está variando a energia cinética. Ele está, olha, movendo o êmbolo e o cilindro. Não é verdade? Então, olha, a variação, então, da energia interna, ela se remete aqui à variação da energia cinética. A energia cinética inicial é igual a zero e a final está aqui, olha, dos dois corpos, êmbolo e cilindro. Uma vez que esses dois aqui, olha, possuem a massa muito maior do que a do gás. Então, vou levar em consideração somente isso daqui. Tá certo? Bom, então vamos lá. O menos já é da fórmula, tá? Não se assuste. Agora, é só utilizar aqui o módulo aqui das relações de velocidades e substituir aqui, por exemplo, olha, nessa primeira expressão. E aí você vai ter a variação da energia interna em termos da velocidade aqui do cilindro, como foi colocado aí no enunciado, tá certo? O que vai me dar como alternativa correta a letra C. Olha que questão interessante, hein? Ele já está misturando os assuntos aí de expansão gasosa com movimento. Ainda tem que trabalhar aí a questão da quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, e também o trabalho aí realizado pelo gás igual à variação da energia cinética.
Bom, terminamos por aqui. Esse assunto já está quase sendo encerrado. Vamos falar aí nas próximas aulas sobre máquinas térmicas e rendimento, tá certo? E aí, por último, resolver exercícios. E aí vamos entrar no assunto de óptica, ok? Então eu te vejo aí na próxima aula.